Olá, queridas! O nosso devocional de hoje, do nosso livro Chamados a Orar, com o autor Win Malgum, com o tema da oração de hoje, a oração com perseverança. E nós vamos iniciar com o tema, que está na Bíblia, lá no livro de Gênesis 18, do 22 ao 23, que fala assim: Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor e, aproximando-se a ele, disse: Destruas o justo com o ímpio. Então, o que o Senhor está querendo falar? Quão poderoso é o homem de oração que era Abraão. Ele permaneceu na presença do Senhor. Ele orava com perseverança. O fato de que ele era um poderoso na presença do Senhor, ele orava com perseverança. E o fato dele ser um homem poderoso, um homem de oração, é provado pelos resultados de sua oração que o Senhor fez através da vida dele na cidade de Sodoma. E nós sabemos, na história, do livro de Gênesis, que fala da destruição que foi sobre a cidade de Sodoma. E quando o Senhor ele falou com Abraão e pediu para que Abraão encontrasse naquela cidade uma família justa, uma família que poderia ser salvo, porque era uma cidade que vivia no pecado, é uma cidade que estava sendo destruída por prostituição, pelo pecado, pela lascívia. E nós sabemos que Deus, através da oração que Abraão fez diante do Senhor, pedindo para que o Senhor tivesse misericórdia daquela cidade. Então, o Senhor pediu a Abraão para que ele encontrasse alguém. E o Senhor colocou sobre a vida de Abraão Ló, a família de Ló. E nós sabemos que ali naquela cidade existia uma pessoa em que o Senhor colocou compaixão. E aí foi quando o Senhor fala aqui num tópico, mas antes que se dissessem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, assim os moços como os velhos, sim, todo o povo e de todos os lados, e chamaram por Ló. E lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traz-os para fora, para que nós viéssemos abusar deles. O livro de Gênesis 19, 5, 4 fala. Aqui temos um ponto crítico, onde lá, neste mundo cheio de demônios, tudo passa ligeira e rotineiramente, porque a falta de oração que havia naquele lugar, na vida daquelas pessoas. Os anjos de Deus se aproximaram da casa de Ló e entraram em conflito com os anjos de Satanás. Olha que interessante. Nós, como filhos de Deus, porque tememos e confrontamos com os poderes das trevas, Por quê que nós tememos e nós somos confrontados com o poder das trevas? Porque existe a falta de oração, muitas vezes, em nossas vidas, Porque nós não perseveramos, nós não entramos na presença, nós não buscamos com fé, com a autoridade que Deus já colocou sobre nossas vidas. E assim Deus colocou sobre a vida de Abraão, porque Abraão era um homem de oração. E ele teve compaixão da vida de Ló. E ele apresentou a vida de Ló diante do Senhor. E o Senhor teve misericórdia da vida dele. Então, o que aconteceu? Ele saiu daquela casa, ele saiu daquela cidade, para que ele viesse ser salvo e liberto de tudo aquilo. E hoje o Senhor faz essa pergunta para nós. Qual é o tipo de situação que nós estamos vivendo? Qual é o cativeiro que nós estamos vivendo que nós não estamos conseguindo enxergar? Em que área que nós perseveramos na oração? Assim como Abraão foi um homem exemplo, um homem de oração, um homem que perseverava. E nós, como mulheres, que somos intercessoras, que somos mulheres de oração, nós não devemos orar só pela nossa casa, só pela nossa família, mas sim por aqueles que vivem ao nosso redor. E assim foi Abraão. Ele orou e intercedeu por aquela cidade. Ele intercedeu, levantou, clamou diante do Senhor, em oração, com súplicas diante do Senhor pela vida de Ló. E Ló foi salvo. E assim nós temos que ser. Nós não temos que olhar para a circunstância, nós não temos que olhar somente para a nossa casa, somente para a nossa cidade, somente para a nossa família. Nós temos que ser que nem Abraão, interceder e buscar ao Senhor todo o tempo, Pela poderosa oração de Abraão, Ló foi salvo. O Senhor está nos falando nessa manhã, nesse dia, que através das nossas orações, da nossa perseverança, Deus pode salvar a nossa casa. Um sendo salvo dentro da tua família já é o que pode alcançar o coração daqueles que não está através do Senhor, através da sua súplica, através da sua oração, através da sua perseverança, orando sem cessar.
E é essa palavra que o Senhor vem trazer para nós nessa manhã. E até aqui, um grande abraço e até a próxima.